Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina e estou aqui no canal Resenha Sem Spoiler para mais uma resenha de livros. E hoje eu estou trazendo uma obra que é um clássico, que é esse livro aqui, 1984, do autor britânico George Orwell, tá? Gente, esse livro é um clássico e hoje a gente vai entender o porquê. Mas fica tranquilo que aqui é sempre sem spoiler. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o contexto desse livro, vou explicar mais ou menos como é o enredo, como é a história desse livro, e é mais assim uma reflexão a respeito dessa obra do que a história em si, para não estragar a experiência de vocês, tá? Bom, esse livro, 1984, é super conhecido, tem muitos professores que recomendam essa leitura nas escolas, tá? E se você ainda não leu, é um livro que vale super a pena, tá? Esse livro, gente, esse meu exemplar, tá? É da editora Companhia das Letras, é um dos mais conhecidos, mais comuns aí que você acha nas livrarias, tá certo? Ele tem 414 páginas, mas mais ou menos umas 100 páginas, as finais, são jornalistas falando a respeito do livro, dando a opinião deles sobre a obra, ok? Bom, esse livro, então, é do autor George Orwell, tá? Esse nome é um pseudônimo, o nome verdadeiro dele era Eric Arthur Blair, certo? O livro foi escrito em 1949, né? E esse autor, o George Orwell, eu vou falar o pseudônimo dele, né, que fica mais fácil. Ele nasceu em 1903, tá, na Índia Britânica, e morreu em 1950, aos 46 anos. Acabou morrendo muito jovem, em decorrência aí da tuberculose, né, que assolava as pessoas nesse período na Europa, tá? Então, apesar de, pra gente, hoje em dia, ser uma morte muito precoce, naquela época, infelizmente, isso era bem comum, certo? Bom, George Orwell era jornalista, tá? E ele era especialista em crônicas políticas, geralmente críticas ao sistema totalitário, tá? Ele viveu no período entre guerras e ele teve uma educação política muito grande. Ele era um intelectual, ele estudou muito, falava muito sobre política, era um jornalista realmente renomado, tá? Em 1984, essa obra aqui, ela é uma distopia, tá? O que é uma distopia? A distopia é quando o autor ele cria uma realidade, tá? Ela pode ser no futuro, ela pode ser num determinado local do mundo, separado de tudo, e essa realidade, ela funciona dentro de um sistema, tá? Então, não só essa obra, mas toda a distopia, ela funciona dessa maneira. Então, cria-se uma realidade e a partir daquela realidade tem-se aí a história, tá? Tem várias obras que têm essa característica, tá? Que são distopias, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo. Eu tenho um exemplar aqui, olha só. Essa obra, Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley, tá? Aldous Huxley foi professor do George Orwell na universidade. Olha só, gente, nada por acaso. E tem outros exemplos aí de obras, né, que são distopias, além de Admirável Mundo Novo, como, por exemplo, o Conto da Aia, tá? Eu tenho um exemplar do Conto da Aia por aqui, mas não sei onde está. Eu ainda não li, mas pretendo ler ainda esse ano o Conto da Aia, tá? Para quem se interessar, tem a série também, Conto da Aia. Dizem que é muito forte, assim, que é bem interessante. Eu estou bem curiosa para conhecer essa obra, tá? Então, são exemplos aí de distopias. Então, cria-se uma realidade e a gente vê como que as coisas funcionam dentro daquela realidade. E eu gosto muito desse gênero porque faz a gente refletir muita coisa, tá? E, às vezes, ver que determinados aspectos da nossa sociedade estão caminhando para aquela mesma direção, tá? Então, sempre é interessante ler as distopias, tá? E outro exemplo também bem popular aí de distopia, né, é a série que tem na Netflix, Black Mirror. Ali tem vários episódios assim que são bem distópicos também, mas eu vou falar disso mais pra frente um pouquinho. Bom, aqui em 1984, o personagem principal é o Winston, tá?
ele é um personagem que vive dentro desse sistema distópico, dentro desse mundo, e ele trabalha ali para o governo que toma conta desse mundo todo aí, tá? Já vou falar melhor como que isso funciona. O Winston é um personagem que não tem nada demais, ele não é um cara super inteligente, ou super rico, ou super poderes, nada disso, tá? É um homem bem, assim, comum. E muito do sistema, como funciona esse mundo no livro, a gente acaba não sabendo exatamente como tudo funciona, quem está por trás de tudo, porque a visão do livro, aquilo que a gente sabe dentro do livro é o mesmo que o personagem principal sabe, o Winston. Então fica aquele ar de mistério, sabe? Será que tal pessoa realmente é daquele jeito? Será que as coisas funcionam assim? Então a gente tem a mesma visão que o personagem principal tem, tá? Dentro desse mundo do 1984, o mundo ele é dividido em 3 grandes continentes, tá? Que são a Eurásia, a Estásia e a Oceania. E algumas áreas que não pertencem a nenhuma desses 3 continentes, mas são áreas assim de conflito, que são disputadas por esses continentes. Então, o mundo é dividido nesses 3 continentes. A Oceania é o continente onde o Winston vive, onde a história se passa. E dentro desses grandes 3 continentes existe uma guerra permanente. Esses 3 continentes eles estão em guerra permanentemente. Mas fica aquela coisa, sabe? Será que essa guerra realmente existe? Ou ela é uma distorção da realidade criada para causar medo nas pessoas, né? Então, o que acontece? Essas guerras, elas criam realmente essa situação de medo, de pavor, tá? Existe, né, uma sensação ali nas pessoas que vivem nessa sociedade de escassez, de medo, de perigo, de fome. Existem alguns bombardeios que acontecem nas cidades, assim, a história se passa em Londres, tá? Mas existe bombardeios, ameaças, assim, constantes nas pessoas, e isso vai criando uma sensação de dependência e submissão ao Estado. Então, é meio que eu preciso obedecer aquilo que é imposto, porque senão eu posso morrer, eu dependo disso, isso é a minha proteção. Então, é meio que, olha só, o mundo está em guerra, é tudo muito perigoso, mas nós do Estado controlamos tudo que você faz, tudo aquilo que você vê, porém, estamos dando alimento, proteção e tudo que vocês precisam. Então, fica aquela sensação realmente de dependência de coisas básicas na pessoa. Pensa um pouquinho, né? Será que a gente nunca viu isso acontecendo na nossa sociedade? Bom, então o Winston, ele vive na Inglaterra, em Londres, como eu falei para vocês, e ele trabalha para esse regime totalitário, para esse governo, tá, da Oceania. Dentro desse regime, tudo é controlado. As pessoas, dentro da casa delas, elas têm uma tela gigantesca, que é a teletela, que tem controle de tudo que você faz dentro da tua casa, tá? Ela consegue vigiar todos os cômodos da sua casa. E essa teletela, né, ela é chamada de Grande Irmão, ou Big Brother. Então, o reality mais famoso aí do Brasil, Big Brother, ele tem esse nome inspirado realmente nessa obra 1984, tá? Porque tudo que você faz é vigiado por esse governo. E até um dos maiores medos das pessoas nas casas é de repente estar dormindo e falar alguma coisa contra o governo e acabar sendo punido, sendo preso, sendo executado, tá? Porque essa teletela, esse grande irmão, ele fica vigiando as pessoas exatamente por isso, para saber se não tem ninguém confabulando contra o governo, se tem alguém criando um movimento contra esse governo totalitário que existe. E tudo é vigiado, nas ruas, as casas, tudo é vigiado. E há um controle dentro desse regime em relação ao que as pessoas comem. Então, existem determinados tipos de alimento e é aquilo que tem para comer. Em determinados períodos, eles até criam situação de escassez, de falta de alimento, para quando o alimento chegar, as pessoas serem muito gratas ao governo, tá? As roupas também, o que as pessoas vestem é tudo controlado, tudo tem um padrão. A informação que chega nas pessoas também é a informação que o governo acha interessante que chegue, certo? As relações interpessoais também são controladas, elas devem existir, as relações entre homem e mulher, por exemplo, só podem existir com o intuito de procriação, tá? Os diálogos são controlados,
dentro da casa, então tudo é controlado, tá? Bom, e o personagem Winston, ele vai trabalhar para o partido, para o governo. E esse governo ele é dividido em vários ministérios, né? Então tem ministérios assim de criação da língua, né? Existe uma língua própria que é a nova fala. Essa língua ela é muito assim, ela não deixa, não existem palavras como um talvez, tá? É tudo muito sim ou não, quero, não quero. Então, para não existir ambiguidade, para não existir assim nada que dê uma segunda interpretação. Então tem a explicação da língua, é uma coisa bem interessante que se chama nova fala. Tem também um departamento de criação de memórias, tá? Que é onde o Winston trabalha. Esse departamento de criação das memórias é um negócio muito maluco também que acontece no livro, que eles modificam o passado, tudo aquilo que foi publicado para não dar nenhuma margem para as pessoas questionarem as coisas que são ditas pelo partido, tá? Nem vou entrar muito nessa parte, porque ela é bem complexa, mas ela é muito bem explicada no livro, tá? O livro, inclusive, é um livro bem tranquilo, bem fácil de ler. E na TV, assim, as pessoas têm 24 horas de propaganda política, tá? Onde acontece realmente uma lavagem cerebral, certo? E para manter tudo no controle, como eu falei para vocês, situação de medo, de escassez, de guerra e tudo mais. Bom, essa é a realidade ali onde os personagens estão inseridos. Mas o Winston, ele se apaixona, então, por uma colega de trabalho, Julia, tá? E essa relação deles é vista como uma relação criminosa, escondida, tá? Longe aí do grande irmão. Então, tem muitas partes do livro que você vai ver como que eles fazem para se encontrar, como que eles vão conversando e tudo mais, e começam a questionar esse regime no qual eles vivem, tá, gente? O livro, gente, é tranquilíssimo de ler, dá para, assim, adultos e adolescentes lerem com tranquilidade, tá? Cada um vai ter uma interpretação, porque ele realmente dá essa possibilidade, então eu acho que isso é muito legal na obra. E eu acho que a principal característica do livro é deixar determinados alertas para a gente, né? Como, por exemplo, os perigos do controle daquilo que a gente faz, né? Enfim, a gente vê hoje em dia tudo que você faz é monitorado, né? Às vezes você até fala uma coisa perto do seu celular e começa a aparecer propagandas daquilo, né? Para onde vão essas informações? Quem controla tudo isso? O risco da gente ter extremismos também dentro do nosso pensamento, dentro da política e tudo mais, e de repente a gente vai por um lado, não tem problema você ir por um determinado lado, mas sempre mantenha um questionamento, porque muita gente vai para um lado, defende aquilo e tem medo de mudar de opinião e acaba acreditando em tudo aquilo que é passado, né? Cuidado com a ausência da democracia, da liberdade de escolha, né? Então, isso também é uma mensagem que deixa aí pra gente prestar atenção nisso. A gente vê nesse livro também muitas coisas que são características aí de um regime totalitário, como, por exemplo, censura à arte, você perder a sua liberdade de se expressar, né? Através da arte, através da cultura, perda da liberdade de expressão, acreditar em coisas que fazem você acreditar, você ter sempre uma única fonte de informação, é uma coisa muito perigosa também. A gente vê cada vez mais as fake news se espalhando, as pessoas acreditarem cegamente em coisas que são totalmente descabidas e absurdas, né? Por que isso? Né? As cortinas de fumaça que são criadas para desviar a atenção das pessoas de problemas que estão acontecendo, né? Então tudo isso vai podando e minando a nossa capacidade de questionamento. E quanto mais acesso à informação a gente tem, mais perigoso isso vai se tornando. E é engraçado, porque deveria ser ao contrário, não é mesmo? Mas as pessoas, elas acabam muitas vezes ficando cegas e entrando numa zona de conforto, né? E acabam sendo levadas pela corrente, que é o que acontece aqui nesse livro. É engraçado, porque às vezes a gente está estudando ou vê determinadas coisas, por exemplo, no Brasil, de ditadura militar, e a gente pensa, como que pôde existir isso? Tortura, morte, como que essas coisas aconteceram? Né? Essas coisas aconteceram porque nós deixamos que acontecesse. Né? A gente acaba muitas vezes sendo dominados pelo medo, sempre colocado um inimigo, um vilão,
né? Olha, tudo isso que está acontecendo é por culpa disso. E a gente nem questiona aquilo lá. E muitas vezes esse vilão é um pensamento, é uma etnia, enfim. Né? Isso acontece também no nazismo, na verdade. Os judeus são colocados ali como culpados de uma série de coisas que estão acontecendo e aquele é o grande vilão, né? Enfim, então muita coisa a gente vê que aconteceu na história e essas coisas acabam se repetindo, né? Essas coisas se repetem porque a história é cíclica, certo? Então, muita coisa que já aconteceu, às vezes ameaça voltar a acontecer e a gente tem que estar muito atento, tá? E eu acho que essa obra, ela é maravilhosa exatamente por conta disso, né? Por abrir os nossos olhos, né? E, bom, enfim, essa incitação ao ódio que a gente vê, né? Cortina de fumaça, incitação ao ódio, pensa um pouquinho a respeito disso, né? Por que o ódio? Por que a criação de vilões? É tudo a imposição do medo. Enfim, gente, mas essa obra, então, é uma obra atemporal, tá? Não é falado sobre um determinado regime específico, mas um modelo em si. Eu falei para vocês da série Black Mirror, que é disponível na Netflix, tá? Que é uma série que tem vários episódios que tem essa distopia, que eu acho que vale muito a pena assistir e casa bem com esse livro aqui. Além do Admirável Mundo Novo, que eu citei para vocês, gente, esse livro aqui é muito legal. Se você gostou de 1984, você vai gostar desse livro. Se você gostou desse livro, você vai gostar de 1984. E eu deixo também a dica do Black Mirror na Netflix. Tem 2 episódios que eu acho assim que são bem interessantes, que eu até vou indicar para vocês. Na temporada 1, o episódio 3 chama Toda a Sua História, sobre a colocação de chips nas pessoas, em que a memória fica toda gravada lá. Então as pessoas elas podem consultar essa memória. Só que aí começa um negócio também de uma pessoa querer consultar a memória da outra para saber se a pessoa está mentindo, e isso gera aquele controle em cima das pessoas, tá? Gente, esse episódio é muito legal. Ele se chama Toda a Sua História, temporada 1, episódio 3. E na temporada 3, o primeiro episódio, que chama Nose Dive, que significa queda livre, foi traduzido como queda livre, é um episódio também que vai falar sobre redes sociais e as pessoas elas dão meio que notas para as outras pessoas, né? Tipo, como se fossem like ou dislike, e você carrega essa informação com você. Então, assim, esses likes eles são em formas de estrelas. Então, se você tem 2 estrelas, o seu padrão é baixo. Se você tem 5 estrelas, é alto. E a sociedade começa a ser dividida em relação aos bem avaliados e os mal avaliados. Então, quem tem 3 estrelas não pode morar em determinados locais ou estudar em determinados locais. E geralmente quem vai ficando com essa pontuação baixa são aquelas pessoas que questionam o sistema, tá? Então são 2 episódios de Black Mirror que valem muito a pena serem assistidos, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você leu 1984, deixa aqui o seu comentário, tá? Fica essa indicação, o livro vale super a pena. Um grande abraço para vocês e até mais!